Caso Raíssa. O humorista confessou o assassinato dessa menina. A gente não tinha dúvida nenhuma de que esse homem aí que está no carro com ela, que esse homem que está no carro com ela teria cometido esse crime. O corpo dela foi encontrado numa cova rasa hoje. Quem vai trazer todos os detalhes aqui pra gente vai ser o Leonardo Gomes, que está ao vivo na frente da delegacia, porque esse humorista está recebendo voz de prisão nesse exato momento por ocultação de cadáver. Mas ele não só ocultou, ele matou a Raíssa também, Léo. Exatamente, fez todo esse crime, segundo ele, porque ficou revoltado com a posição da Raíssa, que não queria namorar com ele, que chamou ele de feio, chamou de mentiroso, chamou disso, chamou daquilo. Ele diz o quê? Que ficou com raiva, pegou ali o tal do enforca-gato, abraçadeira. Eu conheço por abraçadeira. Ele pega aquilo que é de plástico, coloca no pescoço da Raíssa e estrangula ela. Depois ele enrola ela numa lona plástica e chama. Quem que ele chama? Chama a polícia? Claro que não. Ele chama o filho dele, que também foi autuado em flagrante por ocultação de cadáver. Tá aqui na delegacia nesse momento, mas ele deve pagar fiança e deve ir embora. Ele diz assim pro filho: filho, vem aqui me ajudar, que eu fiz um negócio errado, vem aqui, vem aqui. O filho dele chega e vê a Raíssa morta no chão, já enrolada. E ele diz: pai, vamos chamar a polícia, não dá pra ficar assim. Isso é o que os advogados dizem que ele afirmou. A gente não conseguiu conversar com ele ainda. Mas aí, a partir desse momento que existe a ocultação de cadáver, onde eles pegam o corpo, colocam dentro de um carro, a gente vai ter imagens exclusivas desse carro em instantes, e lá eles levam para um local. Mas antes da gente falar do corpo que foi encontrado na região de mata, de Araucária, a gente tem a reportagem da Beatriz Frenner, que acompanhou desde cedo o momento em que este humorista, o Marcelo Alves, se apresenta nesta delegacia. Não dá uma palavra, entra mudo, sai calado para a imprensa, mas para a delegada ele contou tudo o que sabia, ou pelo menos o que ele sabia até este momento. Vamos acompanhar. Era para ser um até logo. Raíssa Suelen entrou no carro com destino a um sonho, mas o trajeto levou à morte da jovem de 23 anos. O motorista, um amigo de infância, quem ela acreditava ser um protetor, mas esse é o assassino de Raíssa. 7 dias após o desaparecimento, o homem que esteve com Raíssa pela última vez se apresenta na delegacia. Marcelo, o que aconteceu com a Raíssa? Não vai falar nada? Marcelo, o que aconteceu com a Raíssa? Você que esteve com ela a última vez. Por que você está chorando? O que aconteceu com a Raíssa? Chorando, Marcelo Alves dos Santos entrou em silêncio. Mas para a delegada, ele falou. O depoimento durou cerca de 1 hora e Marcelo Alves confessou que matou Raíssa Suelen por esganadura. O motivo? Uma declaração de amor não correspondida. Levou ela para almoçar primeiro, dali levou para casa dele, onde ele, na verdade, tinha intenção de se declarar, né, declarar o amor dele por ela, a intenção de estabelecer uma relação afetiva com ela. E aí, quando ele se declara para ela, ela se mostra explosiva e aí passa a xingá-lo, né? Essa é a versão dele, passa a xingá-lo, falar que ele é nojento, que ele é mentiroso, que ele é feio. E aí isso daí desperta uma ira nele. Na hora ali ele falou que ele ficou com ódio e descontrolado. E aí pegou esse enforca-gato ali e estrangulou a vítima, deixando ela num cômodo da casa e indo para outro. 10 minutos após, ele retorna e aí a Raíssa já está em óbito. Após matar Raíssa, Marcelo buscou formas de esconder o corpo e, para isso, pediu ajuda do filho. Ele conseguiu ali uma lona, nessa lona ele embrulha ela e passa fita e deixa o corpo ali e chama o filho dele, fala: olha, eu fiz, né, eu tive um problema aqui, vem até aqui.
E aí o filho aparece lá, a hora que vê isso, entra em desespero também. E aí o pai decide e o filho tenta convencê-lo a se entregar às autoridades, mas ele fala que não. E aí eles pegam e colocam o réu, né? Ele coloca o corpo da Raíssa no porta-malas de um veículo que ele tinha emprestado de um amigo, e ele, junto com o filho, vai até a cidade de Araucária, onde ele disse que o corpo está. Raíssa desapareceu no dia 2 de junho. A jovem baiana foi enganada por Marcelo. Ele disse que levaria ela para Sorocaba, no interior de São Paulo, que lá a jovem teria uma oportunidade de emprego. Com desejo de melhorar de vida, Raíssa acreditou e aceitou a ajuda de Marcelo. Ele disse que isso foi uma mentira, que ele contou para ela, com o intuito de que ela viesse até ele, para que então ele pudesse se declarar. 20 minutos depois dessa cena, 20 minutos depois de entrar no carro com Marcelo, o celular de Raíssa foi desligado. Ela não atendia ligações, não respondia mensagens, um silêncio que, para a família, levantou suspeitas imediatas. Nunca tive intenção, nem tenho intenção, nunca tive de fazer mal nenhum a Raíssa. Mas você já fez mal a ela? Não. Já olhou com ela com outros olhos? Todos os olhos. Com todos os olhos? Amigo? Eu não sei se isso pode tranquilizar mais os familiares, não sei. Mas de segunda e terça em diante ele já esclarece algumas coisas, não sei se é isso que eu posso dizer. Se ela já estiver morta, nem sei se consola, né? Marcelo negava que tinha feito algo contra a Raíssa. Tentou despistar a família da jovem, mas quando foi intimado para prestar depoimento, enquanto testemunha, contratou um advogado e confessou o crime. Estamos falando de um crime passional e estamos falando, acima de tudo, da autodefesa, a autodefesa dele. E trouxe uma motivação que aos nossos olhos pode levar, quiçá lá na frente, no tramitar do processo, a uma diminuição de pena. Não é uma absolvição, mas é uma diminuição de pena justa por tudo que ele vem trazendo aqui, tanto pela confissão, quanto pelo esse domínio de violenta emoção que acabou se abatendo sobre ele depois de uma injusta provocação da Raíssa. Após 1 hora de depoimento, Marcelo saiu da delegacia. No lugar das lágrimas, um olhar frio. Marcelo, agora que você confessou, qual o motivo? Você matou a Raíssa? Raíssa nasceu e cresceu no interior da Bahia. Ganhou o Miss Teen em Serra Branca. Era uma jovem vaidosa e também ambiciosa. Sempre quis buscar uma vida melhor. Quando completou 20 anos, se mudou para Curitiba e buscava a mesma oportunidade ao aceitar ir para São Paulo. Ela é muito ingênua, ela acreditava muito nas pessoas, ela acreditava muito no sonho, ela tinha um sonho de crescimento muito grande mesmo. E receber a notícia que esse homem fez isso com ela foi uma das piores notícias, né, da nossa vida. E pelo que eu vejo, estão culpando até ela por não ceder a esse amor, né? A gente agora tem que ceder, a gente tem que se dar a um homem que a gente não quer, para a gente não ser morta. A gente quer justiça. E olha, nós já estamos aqui, Bitar, você que está acompanhando o Cidade Alerta em casa, no trabalho, no pátio, aqui no estacionamento da delegacia responsável por este caso. Logo atrás de mim está esta captiva, que é o carro do Marcelo. O Marcelo, o que é curioso neste carro, que foi periciado há pouco e a gente acompanhou? O Marcelo trabalhava com esse carro, e este carro é o mesmo gravado no vídeo que a gente até, se puder recuperar, em que mostra a última imagem da Raíssa com vida, dando tchau, alegre, porque ela estava aqui no banco do passageiro, dando tchau para a amiga dela, dizendo, olha, vou viver uma vida melhor, vou ganhar bem, vou ter um emprego melhor em Sorocaba, em São Paulo. E quem que estava no banco ali, ó, do motorista? O Marcelo. O Marcelo leva ela não para uma oportunidade de emprego, mas ele disse que era para almoçar na casa dele. E lá eles teriam tido essa discussão porque ele foi e disse, eu amo você, eu quero ficar com você. Só que ao mesmo tempo em que a gente tem no mesmo dia, na segunda-feira da semana passada, a Raíssa sentando aqui, ó, no banco do passageiro, alegre que iria para São Paulo, este foi o mesmo veículo que levou ela
morta. A gente não sabe ao certo se ela estava no porta-malas, no banco, algo nesse sentido. A perícia vai poder dizer. Tudo que a perícia foi feita há pouco, inclusive, para poder entender efetivamente onde o corpo estava e como que foi feita essa primeira ocultação de cadáver. É uma peça importante na investigação, mas claro, tem a confissão, tá tudo claro. Olha, nós temos a versão de uma pessoa, a polícia precisa confirmar absolutamente tudo. Onde o corpo estava, de fato foi confirmado, a gente vai trazer mais detalhes daqui a pouco. Mas é o que a gente traz com exclusividade as imagens do carro, que vai ser periciado para a gente entender se há vestígios de sangue, algo nesse sentido, que possa a polícia conseguir reconstituir este crime, mesmo que seja nos autos do processo. Mas o que a gente vê aqui é o carro onde estava a Raíssa com vida e questão de horas depois ela já estava morta. E a advogada que conversou com a gente, que representa a família, diz assim, olha, tá muito estranha essa história. Ela diz, ele planejou o crime, ele tinha a lona, ela para de responder às amigas com questão de minutos, então para a família não tá claro efetivamente o que aconteceu ou como aconteceu. Uma familiar, a prima da Raíssa, conversou com a gente e dá detalhes de como é que está a família nesse momento, depois de ter a confirmação de que a garota de 23 anos de idade está morta. E receber essa notícia hoje foi bem difícil, porque até então a gente sempre com muita fé, esperança que a gente ia achar ela bem, e saber dessa notícia assim, que ele fez isso com ela e veio falar agora, depois de 7 dias, e se mostrar arrependido e tá sendo taxado como vítima porque foi rejeitado, mas independente de que ele foi rejeitado, de que ele teve uma ira, uma raiva, ele tirou uma vida, ele tem que pagar, ele não pode ser beneficiado, ele não pode ser levado de alguma forma, diminuir a pena de alguma forma. Da pior maneira possível a gente quer que ele pague, quer que seja feita a justiça, porque ela não merecia. Ela sempre foi uma menina muito boa, muito sonhadora. Eu falo em nome da família dela, né, dos nossos primos e amigos, que tem que ser feita a justiça, ele tem que ser preso. Perícia do carro, portanto, foi feita há pouco e deve revelar muita coisa. E a gente acabou de ouvir. A família quer que a justiça seja feita para um homem que, segundo a família, planejou um crime, usou deste contexto de proximidade para armar uma armadilha. Desculpa até ali a redundância. E do outro lado, a gente tem, claro, a defesa dele afirmando que ele agiu pela emoção. Ele estava apaixonado, não conseguiu, ele foi frustrado. É isso que o advogado usou. Frustração amorosa. Mas será que frustração amorosa pode justificar uma pessoa pegar uma jovem de 23 anos e estrangulá-la? É isso o que nesse momento a sociedade está se perguntando, Bitar. A gente volta ainda hoje neste caso, tem uma segunda reportagem que vai falar sobre o local onde o corpo estava. É já já. Obrigado, Léo, mas não tem justificativa nenhuma. Mostra a cara dele de novo aqui a hora que ele está chegando na delegacia, esse vagabundo, que de humorista não tem nada, é vagabundo, é assassino. Ele chora, gente. Mas você acha que ele está chorando de arrependimento pelo que ele fez? Não, é porque ele sabe que ele vai ser preso. E ele tem que responder por isso. E o filho dele, sem vergonha também, que vai lá e ajuda o pai a esconder o corpo de uma menina, é outro que também tem que ficar atrás das grades. Mas o filho não vai ficar preso não, sabia? Vai pagar fiança, vai sair. Esse vagabundo. Agora eu quero mostrar pra você rapidinho. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui é o enforca-gato. Foi com isso aqui que ele vai lá, ó. Tem gente que chama de braçadeira isso aqui. Mas, ó, foi isso aqui, ó. Ele coloca isso aqui no pescoço dela. Ele fecha isso aqui, ó. Ele fecha isso aqui, ó. Isso aqui é pra fechar fio de computador ali, pra organizar fio. E olha o que ele fez, ó. Enforcou essa menina, gente. Ele enforcou essa menina. Ele matou, é cruel o que ele fez. Ele mentiu pra ela sair da Bahia e vir pra Curitiba com promessa de emprego. Aí fala, não, serviço é lá em São Paulo, vamos lá na minha casa que a gente conversa. Ele chega lá, ele estrangula ela, ele mata ela, enrola o corpo num saco, numa lona azul e vai pra Araucária, na região metropolitana de Curitiba, enterrar o corpo com o próprio filho. É isso que ele fez. E ele tem que responder. Agora ele foi preso por ocultação de cadáver, mas que ele fique preso pelo homicídio dessa jovem, que ela tinha um monte de sonhos, planos. Ninguém sai da Bahia para vir para Curitiba e depois imaginar que vai para São Paulo se não for para mudar de vida, para conseguir uma vida melhor. E o que ele fez? Ele acabou com os sonhos e com a vida dessa jovem. Foi isso que ele fez. E que a gente vai seguir acompanhando e daqui a pouquinho a gente vai voltar nessa história.